Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck estamos juntas para lhe deixar muito bem informado com o que acontece na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, é o seguinte, o Brasil está nessa corrida, né? Corrida contra o tempo até o dia 30 de outubro, quando acontece o segundo turno das eleições. Essa briga entre o presidente Bolsonaro e o candidato do PT, o ex-presidente Lula, por votos, obviamente, ela está dependendo, sim, de alianças políticas, mas mais do que nunca, das medidas econômicas dos candidatos. E quando eu falo das medidas econômicas, não só da qualidade delas, né, do fator político embutido nelas, mas na sustentabilidade, no custo e tudo mais. Enfim, Bolsonaro ganhou apoio de governadores do Sudeste, inclusive do improvável Rodrigo Garcia. Tucano acabou anunciando esse apoio ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ali acionando, né, uma onda de medidas eleitoreiras, garantiu a antecipação do Auxílio Brasil, que geralmente é pago no final do mês, vai começar a ser pago na semana que vem, ou seja, as pessoas já vão sentir o bolso mais cheio antes do segundo turno das eleições, e confirmou a promessa de pagar 13º do Auxílio Brasil às famílias que têm as mulheres como chefe, como líder da família, a partir do ano que vem. Então, bota aí na continha mais uma conta a ser paga pelo próximo governo. Do lado do ex-presidente Lula, o petista angariou apoio de economistas de peso, né, como a gente fala no mercado, como Armínio Fraga, há expectativa por novos nomes aí nos próximos dias, e também ganhou apoio de governadores, mas com menor expressão nacional, e especialmente governadores do Nordeste. Mas a cobrança sobre o Lula, o que se espera dele para valer, é uma abertura completa do que vai ser a sua política econômica, porque a vantagem que ele achava que tinha antes do primeiro turno deu a ele a carta branca ou o coringa de não precisar dar detalhes sobre a sua política econômica, que é a grande fonte de risco e a grande fonte de dúvidas e incertezas sobre o seu governo. Agora, ele fica mais refém de uma diferença menor entre ele e o presidente Bolsonaro, de um Congresso Nacional bem mais à direita. Então, ele tinha bônus e agora ele tem o ônus de ter que se apresentar com mais detalhes. Com palanque cheio ou não, de políticos, economistas, nomes de peso, ou artistas, ou quem quer que seja, Lula e Bolsonaro vão ter que responder uma pergunta que não vai calar, minha gente. Aqui no Money a gente tem feito essa pergunta repetidas vezes, até porque falamos de economia. Afinal de contas, como vão pagar as contas das promessas e da própria máquina pública, do que já custa hoje o Estado brasileiro com as promessas eleitoreiras? Pois bem, essa cobrança está batida sim, mas ela continua sendo a baliza dos ativos financeiros aqui no Brasil. Vocês viram a euforia de segunda-feira, nós fizemos ontem aqui a indagação. Foi comemoração ou foi correção? O resultado, o desempenho do mercado financeiro ontem, aqui no Brasil, com a bolsa estável e o dólar com uma queda muito leve, provou que era correção e não comemoração. Então, esse aceno populista, de qualquer lado que venha, ele preocupa. Essa vai continuar sendo a baliza do comportamento do mercado, que é esse termômetro de curto prazo que nós temos. Então, qual a preocupação de essas promessas irem aparecendo ao longo das próximas semanas, até o final dessa segunda etapa da campanha e, finalmente, a votação em segundo turno? Nós conversamos sobre isso, especialmente sobre o anúncio do 13º para mulheres que recebem o benefício social a partir do ano que vem, com o nosso comentarista de economia, Audi Cunha. Vamos ver a análise dele. O que nós estamos assistindo já há algum tempo é que a cada anúncio do governo, a cada anúncio dos candidatos que estão em segundo turno, tanto do atual presidente quanto do ex-presidente Lula, as expectativas sobre o cenário fiscal para o próximo ano ficam mais desafiadoras, ficam mais difíceis, né? É mais uma medida, né? Essa que foi anunciada, isso dá alguma coisa aí, talvez 10 bilhões de reais a mais. A gente já tinha mais de 50 bilhões adicionais para o orçamento do próximo ano com um novo nível de auxílio emergencial. Os dois candidatos sinalizam mais outros gastos adicionais na área social e nós vamos tendo que aumentar a expectativa do chamado waiver, né, da licença para se gastar mais no próximo ano. Então ninguém sabe exatamente aonde que isso vai parar. Isso gera muita incerteza. É verdade que o Brasil já está
uma expectativa de começar a reduzir a taxa de juros no próximo ano, mas ela ainda é bastante alta. Então, é um cenário de uma projeção de gastos adicionais com taxa de juros alta e uma própria expectativa de PIB mais baixa. Um cenário muito desafiador para o próximo governo. Justamente quando a Bolsa subiu bastante na segunda-feira, depois do primeiro turno, que não foi só por causa do primeiro turno, teve uma alta forte das bolsas lá fora, teve também previsão do Focus trazendo uma previsão de inflação menor do que o esperado. Também se falava sobre riscos adiante, a gente trouxe aqui no Money, e um dos riscos era justamente tanto o Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula falarem sobre medidas populistas para conseguir atrair mais os eleitores e tudo, né? Tinha aquela previsão de, eles vão talvez ir mais pro centro, para conseguir os votos do centro, mas também um risco ali que alguns analistas tinham falado de medidas mais populistas, de partir pro tudo ou nada. Então, vamos acompanhar como que isso vai ficar daqui para frente, porque outras promessas podem surgir adiante e a economia vai ficando aí em segundo plano conforme as eleições vão se aproximando e nessa disputa que tá muito acirrada. Mas fazendo esse link, então, já falando de mercados, queria trazer aqui os destaques do dia de hoje, porque hoje tem reunião da OPEP+, que é a organização que reúne os países exportadores de petróleo. Tem uma expectativa de que eles anunciem um corte na produção de petróleo de 1 milhão a 2 milhões de barris. Antes a expectativa era de um corte de 1 milhão, então tem uma expectativa de que pode chegar ao dobro do esperado. E isso já vem mexendo com os preços do petróleo dos últimos dias. O petróleo chegou a bater os $82, perto dos $82 nas últimas semanas, agora já está operando acima dos 90. Hoje, nessa quarta-feira, o petróleo estava até com uma leve queda no início do dia, ou perto da estabilidade, mas só porque subiu bastante nos últimos dias diante dessa expectativa de corte na produção. E isso acontece, esse corte na produção, justamente porque os países exportadores, eles não querem que o preço caia muito. O preço está caindo por causa da perspectiva de recessão, com os países do mundo todo subindo juros. Essa perspectiva de recessão traz uma perspectiva de demanda menor, então isso estava afetando os preços, que estavam caindo, inclusive ajudaram o nosso mercado aqui, a Petrobras, a fazer reajustes para baixo dos preços dos combustíveis. Então o PEP, vendo essa queda nos preços, agora vai anunciar um corte de produção, tá dizendo que tem uma ociosidade ali que tá no limite, uma coisa assim, mas a verdade é que eles não querem que os preços caiam muito, querem manter os preços elevados, que eles acabam ganhando com isso. Então, tem essa perspectiva, daí só para trazer um pouco do que pode afetar por aqui, o pessoal se perguntar, essa alta do petróleo pode fazer os combustíveis voltarem a subir, e aí o que os especialistas dizem é que a expectativa é que os preços não voltem a subir, pelo menos até o segundo turno das eleições. O governo vai tentar pressionar ali a Petrobras para não fazer um reajuste para cima se o petróleo continuar subindo por causa das eleições, porque isso pode ter algum impacto político. E, para finalizar essa questão do petróleo, como já tem essa expectativa de corte, o que pode acontecer é que se o corte for confirmado dentro do esperado, um pouco abaixo do esperado, isso pode até trazer alguma queda, porque nessa antecipação o petróleo já subiu muito. Agora, se vier algo pior que esperado, alguma sinalização pior que esperado, pode até ter uma alta um pouco maior, a ver como que vai ficar essa questão. E aí, aproveitando o gancho para já falar então dos mercados hoje, os mercados estão abrindo em baixa depois das fortes altas dos últimos dias, porque nos últimos dias as bolsas em duas sessões chegaram a subir mais de 5% na Europa, também nos Estados Unidos, com alguns índices inclusive marcando sua maior valorização desde as oscilações muito fortes que tiveram lá no começo da pandemia, então natural que haja uma correção. E por que os mercados estão subindo com força, né? Subiram com força nos últimos dias? Porque passaram a precificar uma possibilidade de que os juros subam num ritmo menor que o esperado ou que parem de subir antes do esperado. Isso por causa de 3 fatores. O primeiro foi o dado de indústria dos Estados Unidos, do ISM, que saiu na segunda-feira, mostrando uma atividade mais fraca que o esperado. Ontem também houve o relatório JOLTS, que traz os dados de emprego nos Estados Unidos, também mostrando um corte de vagas acima do esperado, o segundo maior corte em 20 anos, então um dado fraco também no mercado de trabalho americano, talvez o primeiro dado mais fraco, que mostra uma perda maior de atividade do mercado de trabalho americano. E o terceiro ponto também, o Banco Central australiano, que fez uma alta de juros de 0,25 ponto percentual, menor do que a alta esperada de meio ponto, que era a ampla expectativa. Então, o que dizem no mercado, no jargão do mercado, é que os bancos centrais podem começar a pivotar, né? Que o Banco Central australiano começou a pivotar, ou seja, começou a mostrar que pode não precisar ir tão longe quanto o esperado. Como a gente vem falando aqui, juros afetam na veia o mercado financeiro, porque quando os juros sobem, as bolsas perdem atratividade. Então, esse movimento forte de alta dos últimos dias reflete essas expectativas. E a gente conversou
conversou também com o Aoudi sobre essa expectativa, se ele acha que o mercado está exagerando na dose, ao achar que os bancos centrais podem ser mais suaves daqui para frente, por causa desses dados de atividade nos Estados Unidos mais fracos, que sinalizam que a inflação pode bater um pico, ou não. Vamos ouvir o que ele disse. O cenário para os juros depende basicamente da trajetória de inflação globalmente. Como se tem uma expectativa que a inflação globalmente tenha chegado num pico, que ela começa a ceder, também as expectativas de juros começam a se arrefecer em relação a onde elas param, ou onde começam a cair. Mas, pelas projeções que todo o mercado está fazendo, elas ainda continuam a subir. O que muda é quando que para, em que nível para. Então, há um certo consenso que principalmente a taxa do Fed deve parar em alguma coisa aí próximo a 4,5 e começar a ceder lá para o final do próximo ano, meio para o final do próximo ano, e a mesma coisa na Europa. Mas a variável-chave é a trajetória da inflação. Nós só vamos ter essa confirmação após novas rodadas mensais de que a inflação globalmente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, pare de subir. Olha, ainda há muita dúvida sobre essa movimentação ou essa trajetória do processo inflacionário, e o ponto de incerteza agora passou a ser o próprio petróleo, né? Vamos ver como vai ser a reunião da OPEP hoje, que a Priscila destacou aqui como estando no radar dos mercados, mas o petróleo, assim como todo o custo de energia, tem um peso relevante nessa formação. Agora, olhando para a trajetória esperada dos juros, para Reino Unido, para a zona do euro e mesmo para os Estados Unidos, mas especialmente para o Reino Unido e para a zona do euro, fica muito claro que os juros por lá vão continuar subindo, inclusive no ano que vem. Essa previsão é da Capital Economics, por exemplo, uma consultoria gigantesca de economia global. Eles apontam que o juro no Reino Unido, por exemplo, pode chegar a 5%, que seria uma coisa assim inimaginável, né? Mesmo nos cenários mais pessimistas. Então, tem ainda uma gestão muito delicada e frágil do processo inflacionário lá fora. Aqui no Brasil, nós temos outra dinâmica, né? A nossa dinâmica é de já conseguimos reduzir a inflação com uma canetada muito forte de redução dos impostos, mas a queda estrutural dos preços livres, ela ainda não aconteceu. E ela tem um vetor preocupante, que é o preço do setor de serviços. Essa é uma inflação difícil de ceder. Por isso que o Banco Central aqui no Brasil vem dizendo, olha, não vamos baixar a guarda e tal. Se bem que no último comunicado deu uma relaxada, e aqui já há uma expectativa dita, inclusive pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que os juros podem começar a cair a partir de junho do ano que vem. Então, temos sim um descasamento aí de timing da política monetária entre Brasil e mundo. Temos sim um descasamento de trajetória de processo inflacionário e, para fechar, temos sim, e esse talvez seja o mais custoso, um descasamento do custo de lidar com a inflação, porque diz que os juros a 5% no Reino Unido é uma coisa impensável. Aqui no Brasil, os juros de 2 dígitos não é uma realidade constante da nossa economia nas últimas décadas. Então, provavelmente nós vamos continuar com juros em 2 dígitos ano que vem. Terminar 2023 com juros em 2 dígitos não é o que nenhum país quer, mas é o que o Brasil precisa para lidar com o nosso processo inflacionário. A nossa lição de casa, por muitos anos em busca da estabilidade, ainda precisa ser feita. Então, aproveita e faz a sua. A gente faz a nossa aqui, não pode deixar a lição de casa atrasada. O CNN Money, na verdade, nunca nem atrasado está e traz a lição de casa sempre bem feita para vocês. Assim esperamos. Se cuidem, um beijo, até o próximo. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.